eu quero falar com você sobre um assunto muito importante que deixa a gente de cabelo em pé no começo do ano. E para você não perder o dia da entrega do imposto de renda, para que você aprenda a fazer a declaração corretamente, para que você entenda o que mudou ao longo deste ano, depois de tantas as coisas que nós temos vivido, nós vamos conversar agora com José Carlos Fernandes da Fonseca, que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e representante do Imposto de Renda. José Carlos, boa tarde, obrigada por você estar aqui conosco. Acho muito importante que a gente possa dar essas orientações para que nós possamos ser mais rápidos na entrega do imposto, não atrasarmos, porque a gente sabe que o atraso prejudica a gente mesmo, né, José Carlos? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigada. Estamos aqui, vamos tentar esclarecer todas as dúvidas que tiverem. José Carlos, eu queria começar perguntando para você quais são as pessoas que obrigatoriamente têm que fazer a declaração do imposto de renda. Então, anualmente, a Receita Federal ela publica uma instrução normativa relacionando ali as regras de quem tem que apresentar a declaração. São basicamente 8 regras, o ideal é consultar a legislação, mas são pessoas que receberam rendimentos de salário, aluguel, pensão acima de 28 mil e pouco, tem um limite legal lá, essas pessoas estão obrigadas. Quem possui bens, em 31 de dezembro do ano passado, acima de 300 mil, quem recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, quem operou em bolsas de valores. Então, a instrução normativa número 2010/2021, ela relaciona ali as situações em que, se a pessoa se enquadrar, ela está obrigada a apresentar. A novidade desse ano é que apareceu um novo item que alcança aquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial. Então, quem ano passado, 2020, recebeu o auxílio emergencial de qualquer valor e também tiveram rendimentos de salário, de aluguéis, de pensão acima de 22.847,76, essas pessoas estão obrigadas a apresentar a declaração de imposto de renda. Foi a única novidade. As demais obrigatoriedades já existiam há tempos. Então, esse ano, o que a gente considera como novidade alcança essas pessoas que receberam o auxílio emergencial. Não por ter recebido o auxílio emergencial somente, mas por ter, junto com o auxílio emergencial, ter recebido o auxílio emergencial e ter tido rendimentos acima de 22.847,76. Então, a pessoa já estava trabalhando, no caso, e teve esse complemento. Se exceder os 22 mil, daí elas têm obrigação de fazer essa declaração, mesmo que nunca tenham feito antes, José Carlos? Exatamente. Ela alcança essas pessoas. Quando o legislador criou o auxílio emergencial, ele estabeleceu ali algumas regras. Certo. Então, quem ultrapassou aquelas regras está obrigado a apresentar a declaração até o dia 30 de abril. José Carlos, muitas pessoas ficaram desempregadas nesse período. A gente já tem uma população bastante grande, de mais de 14 milhões de desempregados. Mas no ano passado, quem perdeu o emprego e já declarava nos anos anteriores, tem que declarar também? Então, tudo vai depender do critério de obrigatoriedade. Se a pessoa ela não recebeu acima de 28.500, lá que é o limite, se a pessoa não tinha em 31 de dezembro bens superiores a 300 mil, se a pessoa não operou em bolsa de valores, que são as regras de obrigatoriedade, ela não precisa declarar. Mas, estando ela desempregada ou não, se ela atingiu um desses limites, aí ela passa a estar obrigada. A condição de estar empregado ou desempregado não é relevante. Não há uma regra dizendo, olha, o desempregado está dispensado ou o desempregado está obrigado. E sim, regra de valores que foram recebidos ou de posse de bens, em que aí a pessoa está obrigada a apresentar a declaração. José Carlos, convênio médico, plano de saúde abatem no imposto de renda? Sim, as despesas médicas abatem desde que seja da própria pessoa, ou de seus dependentes. Quando você faz uma declaração de imposto de renda, você coloca ali junto da sua declaração, aquelas pessoas que são seus dependentes, seus filhos, seus pais, esposo, marido. Então, as despesas médicas das pessoas envolvidas nessa declaração podem ser abatidas desde que tenha como comprovar o efetivo pagamento daquela despesa.
José Carlos, compra e troca de imóvel ou de carro. Muitas pessoas acham que esse tipo de bem, principalmente carro, não é necessária a declaração. É verdade isso? Se eu troco de carro, meu carro excede ao valor, um carro zero, por exemplo, ou mesmo troco de residência, eu preciso informar tudo isso à Receita? Então, não existe uma obrigatoriedade somente porque você comprou um carro ou vendeu um carro, comprou um apartamento, não. A obrigatoriedade é dia 31 de dezembro do ano passado, você tinha um patrimônio acima de 300 mil, você já está obrigado. Agora, se você vai apresentar a declaração por qualquer outro motivo, porque você operou na Bolsa de Valores ou porque você recebeu mais do que aqueles 28 mil, é importante que você declare o seu patrimônio, né? Inclusive as compras e vendas. Tem muita dúvida das pessoas que, eu comprei e vendi no mesmo ano aquele carro. Você pode lançar lá que, olha, no dia tal eu comprei do fulaninho o carro no valor de tanto e vendi 2 meses depois, 3 meses depois, o mesmo carro pelo valor X. É importante declarar os bens, por quê? Porque no futuro você pode ter uma análise da sua declaração verificando se aquele patrimônio que você tem foi construído com os rendimentos que você recebeu. Digamos, você não declara os bens. E aí depois aparece com uma declaração cheia de bens. Aparece do nada, né? Exatamente, aparece do nada, não tem como. Então é importante que a pessoa todo ano vá vendo como montou seu patrimônio. Ele tinha um apartamentinho, comprou um maior, depois ele trocou por outro. Registra isso na declaração para você não ter problemas futuros. José Carlos, doações para ONGs, filantropia, podem ser abatidos no imposto? Existem algumas doações que podem ser abatidas. Normalmente são instituições, convênios tutelares, tem uma relação lá na página da Receita Federal das situações em que pode. Basicamente, são para fundos da criança e do adolescente, para fundos do idoso, tem para audiovisual também, esporte e cultura. São basicamente essas situações de doação. Cada uma dessas doações tem limites. Eu não posso simplesmente doar indiscriminada. Aliás, você pode doar de qualquer limite, né? Apenas que uma parte disso, um percentual desses limites, desse valor, é que vai poder ser abatido do seu imposto. Então, por exemplo, para fundo da criança e do adolescente, é 3% do imposto que você pagaria. Para o idoso, também é 3%. Então, tem uma série de regrinhas dependendo do tipo de doação. Esse é um exercício de cidadania, que eu acho, você poder doar uma parte do imposto para essas instituições que mais precisam. José Carlos, com essa crise toda, muitas pessoas se tornaram PJs, né? Por conta de algumas mudanças nas empresas mesmo, por conta das novas regras da lei trabalhista, e outras também pelo desemprego decidiram montar o próprio negócio, que a gente não chama nem uma empresa, né? A pessoa começou a trabalhar por conta. Estas pessoas que tiveram essa mudança, tanto aquelas que tiveram a mudança no sistema de trabalho onde elas já estão, quanto aquelas que estão montando um negócio dentro de casa, ainda de forma amadora, também precisam declarar isso? Então, o fato da pessoa ter empresa pequena, grande, média ou meio, né, simples, ela não obriga ninguém a apresentar a declaração do imposto de renda. Agora, se dessa empresa ela recebeu rendimentos que ultrapassam aquelas regrinhas, aí ela passa a estar obrigada por essa regrinha. Um exemplo, digamos que ele montou uma empresa e recebeu dela rendimentos do salário acima dos 28 mil que a torna obrigada a apresentar a declaração. Ela terá que apresentar não porque ela tem uma empresa ou porque ela tem um MEI, e sim porque ela recebeu rendimentos acima de um limite estipulado. É porque o limite, então, é 28. Passando de tudo isso, é preciso essa declaração, né, José Carlos? Independente da maneira como é feito o pagamento para a gente, né? Isso, o limite, 28 é um limite de rendimentos tributáveis. Agora, tem pessoas que recebem rendimentos isentos, aí o limite é 40 mil. Outra coisa que eu quero te perguntar para a gente encerrar. A gente tem o prazo, eu queria que você passasse para a gente exatamente o último dia de entrega e se existem, porque a cada ano a Receita faz alguns facilitadores para que nós possamos entregar com maior rapidez e também uma facilidade maior até para fazer a declaração. Como é que está esse ano?
Vamos lá. Bom, o prazo ele começou no dia 1º de março, termina na sexta-feira, dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. É um prazo histórico. Esse prazo vem desde 1995. Ano passado nós tivemos uma prorrogação por conta da pandemia. Esse ano não há previsão ainda de prorrogação. Tá. Então, a primeira dica é não deixe para o final. Se puder antecipar, ótimo. Nós temos 3 formas de preencher e apresentar a declaração de imposto de renda. Uma é usando um computador, onde você entra lá na página da Receita, que é gov.br/Receita Federal, e baixa o programa para você instalar no seu computador. Esse é o meio mais usado. A maioria das pessoas utilizam esse canal. Você baixa o aplicativo e ali você faz a sua declaração e transmite também. O segundo meio é através de aplicativos móveis. Tem algumas pessoas que preferem baixar o app Meu Imposto de Renda no celular, tanto Android quanto Apple, né? E fazer a declaração por ali. É claro que são pessoas que têm menos informações a prestar, né? Imagina você ter que digitar 10, 15, 20 bens ali no celular, pode ficar uma coisa mais complicada. E tem uma opção também, que é dentro da página da Receita, né? Uma opção online, onde a pessoa não precisa baixar nada, ela simplesmente preenche e envia dali mesmo. Importante dizer que a pessoa pode começar fazendo no computador, depois de tarde ela vai no médico, quer dar uma olhadinha na declaração, ela olha no celular, chegando em casa ela não tem o programa instalado, ela pode entrar online. Essas formas de preenchimento, elas se comunicam. Então você pode começar de um lado e terminar de outro. O prazo de entrega é dia 30 de abril. Quem não atender o prazo está sujeito a uma multa de R$ 165,74, que é a multa mínima, e até um limite de 20% do imposto devido. A dica é evitar deixar muito para o final, não que haja algum problema na rede de dados da Receita, não, mas é porque às vezes a pessoa precisa buscar um recibo médico e falar, caramba, como é que eu descubro o CPF daquele médico? Então, se puder se antecipar, melhor para todo mundo. José Carlos, muito obrigada pela tua participação no programa, muito obrigada pelos esclarecimentos. Vou deixar para você o site que o José Carlos já tinha falado para a gente, que é o gov.br/Receita Federal. A hora que você abrir o site, você já vai ver o direcionamento para você fazer a tua declaração e ter mais informações. Obrigada, José Carlos. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade e boa tarde.